Sejam bem-vindos ao nosso canal, e se você está procurando os cupons da KABUM disponíveis no momento, assiste até o final do vídeo que eu irei te passar todos os cupons. Aqui no canal Melhor Cupom te passamos todos os cupons de forma rápida e direta, porém é importante informar que cada cupom tem um tempo de validade, e que a loja é a única responsável por ativar e desativar os descontos. Apenas trazemos aqui as informações de forma gratuita, para ajudar vocês a economizarem. Só te pedimos por favor, para ajudar o nosso canal a crescer, deixando o seu like e se inscrevendo, assim poderemos continuar procurando os melhores cupons para vocês. Agora vamos conferir os melhores cupons da KABUM para o mês de julho. E para começar, aproveite as ofertas e descontos do mês na KABUM, com até 70% off. Além de uma seleção de produtos com frete grátis, mais desconto no Pix. Deixaremos na descrição a lista de cupons do dia, que são atualizados diariamente. Garanta ainda até 15% off em placa de vídeo pagando no Pix. E só lembrando que os descontos são válidos para os produtos que estão na descrição abaixo desse vídeo. Ganhe 7% off comprando no app da KABUM, usando o cupom AppKABUM7. Ganhe 5% off na sua primeira compra, use o cupom TORNOKABUM. Ganhe mais 5% off em itens selecionados, utilizando o cupom UPGRADE5. E na categoria Hardware, ganhe 5% off em coolers, utilizando o cupom COLR5. Ganhe 5% off em processador, utilizando o cupom PRCD5. Ganhe 5% off em placas-mãe, utilize o cupom PLM5. Ganhe 5% off em SSD, utilizando o cupom SS5D. Ganhe 5% off em disco rígido, HD, utilize o cupom HD5. Ganhe 5% off em fontes, utilizando o cupom FN5. E na categoria Periféricos, ganhe 10% off em streamer, usando o cupom STM10. Ganhe 10% off em webcam e videoconferência, utilize o cupom WBC10. Ganhe 10% off em mesa digitalizadora, utilizando o cupom MSD10. Ganhe 10% off em suportes, utilizando o cupom SPT10. Ganhe 10% off em teclado e mouse, utilizando o cupom TCM-S10. Ganhe 10% off em fone de ouvido gamer, use o cupom FNG10. Ganhe 10% off em mousepad, utilizando o cupom MSP10. Ganhe 10% off em óculos, usando o cupom OCL10. Ganhe 10% off em pendrive, utilizando o cupom PND10. E não esqueça de se inscrever no canal, para ficar sabendo sempre que forem lançados os novos cupons. E em computadores, ganhe 5% off em impressoras, usando o cupom IMP5. Ganhe 5% off em monitor gamer, utilizando o cupom MNT5. Ganhe 5% off em notebook, utilizando o cupom NTBS5. Ganhe 5% off em PC, utilizando o cupom PC5. Ganhe 5% off em scanners, utilizando o cupom SNR5. Ganhe 5% off em softwares, utilizando o cupom SFT5. E na categoria Games, garanta 5% off em controles PlayStation, usando o cupom CNTP5. Ganhe 10% off em jogos PlayStation, utilizando o cupom JGPL10. Ganhe 10% off em jogos Nintendo, utilize o cupom JGNI10. Ganhe 5% off em acessórios PlayStation, utilizando o cupom ACPL5. E para o seu espaço gamer, garanta 5% off em cadeira gamer, usando o cupom CRDGM5. Ganhe 10% off em headset gamer, utilizando o cupom HDG10. Ganhe 10% off em teclado gamer, use o cupom TCLG10. Ganhe 10% off em mouse gamer, utilizando o cupom MSG10. Ganhe 10% off em gabinete gamer, use o cupom GBN10. Ganhe 10% off em kit gamer, utilizando o cupom KTG10. Ganhe 8% off em mesa gamer, usando o cupom MESGM8. E por favor, deixe um comentário falando qual a sua cidade, e qual cupom de desconto você está procurando. E para o seu escritório, ganhe 5% off em cadeira de escritório, use o cupom CRDORF5. Ganhe 5% off em telefonia fixa, usando o cupom TLFixa5.
Ganhe 5% off em celular básico, use o cupom BASIC5. Ganhe 10% off em caixa de som, utilizando o cupom CXS10. Ganhe 10% off em fone headset, utilizando o cupom HDS10. Garanta 5% off em projetores, utilizando o cupom PJT5. Ganhe 5% off em câmeras e drones, use o cupom CMD5. Ganhe 10% off em energia, estabilizador e no-break, use o cupom ANRG10. Ganhe 10% off em tudo de conectividade, utilizando o cupom CONSC10. E na categoria de eletroportáteis, ganhe 5% off em cafeteiras, usando o cupom CFT5. Ganhe 5% off em robô aspirador, utilizando o cupom ROBOZINHO5. Ganhe 5% off em fritadeira air fryer, utilizando o cupom FRITA5. E só lembrando que os descontos são válidos para os produtos dos links que estão na descrição e nos comentários abaixo desse vídeo. Anote o seu cupom e clica no link para ativar os descontos. Espero que tenham gostado do vídeo e dos cupons, e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.